O assunto você já imagina qual é. A justiça determinou a prisão de 2 dos suspeitos pelo assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, visitou nesta terça-feira a força-tarefa criada para investigar esse caso. Confira. O delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Arthur Dian, é o responsável por coordenar a equipe. A investigação tem como base as imagens de câmeras de segurança que cruzaram o trajeto dos criminosos e também fragmentos de DNA e impressões digitais. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o estado já identificou 2 suspeitos pelo crime. Um deles, inclusive, teria cumprido pena em uma ala identificada com integrantes do PCC em um presídio paulista. Tem uma disputa de espaço, crime versus Estado. Agora, nessa disputa de espaço, o Estado vai ser sempre vencedor. O Estado não vai perder, o Estado não vai transigir, o Estado não vai deixar de investir e o Estado vai ganhar. Em entrevista à CNN, o promotor de justiça Lincoln Gakia, que integra o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, destacou que o ataque a autoridades aposentadas é uma estratégia de coação, direcionada aos que hoje são responsáveis por investigar grupos criminosos. A Polícia Civil ainda apura se, de fato, as facções que nasceram nas cadeias paulistas foram responsáveis pelo ataque desta semana. Os investigadores avaliam que, se houve relação com o PCC, a ordem para a ação precisaria do aval da cúpula da organização, que está isolada em presídios federais de segurança máxima. O Marcola e outros integrantes da cúpula ainda são líderes máximos do PCC. Eles não estão totalmente privados de comunicação, nem é possível que se faça isso. Eles têm contatos com advogados, contatos com familiares. Esse é um fato. Mas o fato mais grave é que o PCC tomou uma proporção tão grande e tão eficiente que ele já tem os seus setores muito bem estruturados na rua. Imagens divulgadas nesta terça-feira mostram o momento em que o carro dos criminosos começa a perseguição contra o ex-delegado-geral. Rui Ferraz havia acabado de deixar a prefeitura de Praia Grande, onde era secretário, quando foi atingido pelos primeiros disparos. Na fuga, ele bateu contra um ônibus e, em seguida, foi executado. Zé Vicente, queria usar a sua experiência nessa área, em primeiro lugar, para tentar caracterizar por que uma organização mafiosa desse tipo pratica o que praticou nesse caso específico. Qual é a racionalha atrás? Bom, isso se a gente confirmar que foi definitivamente a facção que fez essa execução, né, William? Porque foi execução, foi, de fato, e as características dessa execução são muito parecidas com o que era ocorrido com o Gritzbach, lá no aeroporto de Guarulhos, como a gente lembra. Naquela ocasião eram policiais, até pela gesticulação, pela conduta de tiros que foi dada naquela lá, muito parecida com essa também. Essa hipótese, inclusive, deve estar sendo considerada a possibilidade de ter policiais envolvidos nisso aí. Dito isso, é importante mencionar que essa facção está sob a atenção evidente do Ministério Público de São Paulo, mas a Polícia Civil está devendo um pouco mais de atenção. Se nós tivermos, o governador mencionou que o Estado não pode perder, não vai perder, só que já perdeu, né? Perdeu um funcionário público exemplar que estava aposentado, não teria por que ser alvo da ação dessa facção, se foi ela. O que é importante no sistema de vigilância de facção, de inteligência, quer dizer, analisar por dentro, fazer radiografia da facção, saber principalmente os próximos movimentos, é o fracasso da estrutura em evitar que isso acontecesse. Se a facção fez o primeiro caso do Gritzbach e mais essa, então o que foi feito para impedir essa segunda? E o que será feito a partir de agora para impedir uma terceira? Nós estamos percebendo que há uma falha na hipótese de ser a facção, de fato, mais provável que seja isso, a falha no sistema de inteligência da Polícia do Estado. Não deixa de ser um fato, uma observação, William, é que naquela grande ação que foi feita lá na Faria Lima, uma aparente ação junto aos sistemas financeiros, de uma área mais sofisticada da facção, com fraudulento do sistema,
O Ministério Público fez um grande trabalho junto com a Polícia Federal, com a Receita Federal, um bom dirigente, mas a Polícia Civil não participou. A Polícia Civil teria um papel extremamente importante, o seu sistema de investigação e inteligência, de estar também cuidando para evitar que essas coisas aconteçam. Não basta ser eficiente na investigação depois. A função principal da polícia é evitar que as coisas aconteçam. Caio, está transbordando evidentemente com muita rapidez para a esfera política o que aconteceu. De que maneira? William, tem uma exploração muito grande em cima do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já apontado pelo presidente Lula como adversário dele nas eleições de 2026, embora eles não confirmem essa informação e ele negue. Mas tanto aqui na Assembleia Legislativa, tanto o Partido dos Trabalhadores, como a própria reação em Brasília hoje, né? Se a gente for pegar hoje, para mim, de tudo que aconteceu do ponto de vista político sobre esse episódio, foi o fato de Brasília, governo federal, oferecer uma ajuda federal para investigar essa execução e São Paulo rejeitar, porque não deixa de ser Brasília colocando aqui o dedo e apresentando como alguém com condições para ajudar o governo de São Paulo a apurar esse caso. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, negou esse auxílio, agradeceu, mas isso expõe ali que ele já começa, sim, de fato, a transbordar para a política, principalmente depois que 2 semanas atrás o presidente Lula deu o sinal, numa reunião ministerial, de que o Tarcísio é o principal adversário do petismo. Então, tudo que envolve o governador de São Paulo acaba sendo levado automaticamente para a questão política. Daniel quer fazer uma pergunta. Eu queria me dirigir ao José Vicente, porque me lembrei muito hoje, por tudo que aconteceu, de um estudo recente do BID e do FMI que aponta que os países da América Latina, obviamente o Brasil incluído, perdem 3,5% quase do PIB com o seguinte: perda de produtividade com as pessoas que são mortas ou feridas pela violência urbana, gastos com prisões, justiça, polícia, e o investimento que o próprio setor privado é obrigado a fazer em segurança que não deveria fazer. Adiciona um elemento, por acaso, diante de todo esse cenário, o investimento já está deixando de vir para o Brasil? As empresas olham e falam, olha, eu prefiro não investir no Brasil porque tem PCC lidando com o mercado de combustível, com fintech, com isso e aquilo, com a área portuária. Já chegamos nesse ponto? Bom, na verdade, os cálculos feitos aí pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e outros estudos mostram que a perda é da ordem de 7% do PIB. É um volume colossal, estamos falando de 1,5 bilhão por dia praticamente. Isso, de longa data, há diagnóstico de que um dos grandes entraves para o desenvolvimento da América Latina é justamente a violência. Mas o Brasil tem características realmente inacreditáveis. O índice de violência medido pelos homicídios, por exemplo, chega a ser 3 vezes maior que a Bolívia, que tem enormes problemas sociais também. Não vamos nem falar na Argentina, né, que tem um índice ridículo perto do que tem o Brasil. Então, essa é uma realidade, e essa realidade impõe, inclusive, que os governos, nas suas propostas aí, que a gente não está vendo há muito tempo, de políticas, de planos de governo, deem a prioridade para a questão da segurança que a gente não vem vendo de longa data. Aliás, no governo Michel Temer, nós tivemos um momento bastante interessante, apesar de curto prazo, que foi criado, na verdade, o Ministério da Segurança Pública, que é uma estrutura compatível com a complexidade e a dimensão do problema da segurança no país, de norte a sul, de leste a oeste, como se diz. Lá foi feito um Plano Nacional de Segurança Pública, uma política nacional para a segurança pública, que foi descontinuada ali no governo Bolsonaro e praticamente não existe quase nada no governo atual do governo Lula. Essa é uma dura realidade que nós estamos enfrentando. Quando a gente pensa, né, houve uma redução de 3,5% de homicídios em 2024 em relação ao ano anterior, mas nós estamos falando de 40 mil homicídios, metade deles de jovens. Então, nós estamos dilapidando a juventude nacional, sem falar da violência mortal do trânsito. E nós não temos políticas para efetivamente mitigar isso, para reduzir a imensa boçalidade da impunidade que tem no país. Nós vemos poucas mexidas, eu vi os comentários todas as movimentações no Congresso, mas parece que essa questão não chega no Congresso, a não ser a forma de perfumarias, como um projeto do senador Moro, ou como a PEC da segurança, que nós sabemos que está muito longe
das necessidades que o país tem para essa área. Vicente, deixa eu voltar novamente a atenção e fechar o foco um pouquinho mais especificamente na questão do combate a essa facção criminosa que se supõe que esteja por detrás desse assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil aqui em São Paulo. Você se referiu na primeira resposta ao que parece, na sua visão de especialista, falha de inteligência. Quão boa tem sido, em geral, nossa inteligência? Não tem sido boa, né, William? Veja o seguinte, se ela fosse boa, nós não teríamos o vigor da expansão da grande facção de São Paulo, tá? Com sede aqui em São Paulo, do PCC, Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que estão em todas as praças. Hoje está um grande foguetório lá em Fortaleza, porque o Comando Vermelho tomou algumas áreas de facções concorrentes. Mas eles estão na Amazônia, estão se articulando com outros países, inclusive. Então, o país todo virou uma grande praça, onde cerca de 70 facções, quadrilhas, disputam o sossego da população. Se elas cresceram, foi justamente no espaço das falhas da atuação da Polícia Federal também, que tem um papel com relação à articulação nacional dessas movimentações criminosas, falha dos estados também, em suas mazelas. O fato é que a inteligência é uma estrutura que tem que ser integrada, precisa de cooperação e precisa de governança, precisa de uma grande ação intencional, planejada, para articular todas essas forças. Nós não temos isso. Ainda temos disputas e rivalidades entre Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civis, e nós não temos, portanto, uma estrutura com mínimo de competência para dar conta disso. Se ela cresceu tanto, vai ser difícil agora fazer uma redução dessas estruturas. Nós precisamos definitivamente de uma grande reforma. Esse governo está praticamente encerrando, não tem o que apresentar, mas é necessário que o futuro seja pensado uma grande reforma dessa estrutura. Elas estão em um estado de pré-falência, as estruturas policiais brasileiras. O que o Zé Vicente já mencionou, e me parece que no argumento dele agora está novamente presente, é a discussão da PEC da segurança. Está parada, né? Sim, completamente parada, porque tem uma rejeição grande por parte dos governadores, a maioria deles de oposição ao presidente Lula e ao Ministério da Justiça, né, que está tocando essa agenda, quanto a formas. Eles consideram que a PEC da segurança, de alguma maneira, interfere em competências que são exclusivas e privativas dos estados. E aí que o debate emperrou. E, para além disso, tem uma diferença do ponto de vista ideológico também, da forma como a direita observa a segurança pública e da forma como a esquerda observa a segurança pública. E isso acaba também dificultando mais ainda qualquer tipo de acordo. Eu não apostaria no acordo, não apostaria que essa PEC vai ser aprovada, porque tem uma dificuldade política. Não dá para o Ricardo Lewandowski também ser o grande articulador político, o ministro do Supremo até agora, né? O Palácio do Planalto tem dificuldade até em entrar nas pautas, nas grandes pautas mais polêmicas, como a anistia, como o PEC da blindagem, que vai dizer uma PEC da segurança pública quando tem do outro lado governadores de estados de oposição a eles. Daniel, nenhuma chance, né? Muito pouco provável. Engraçado que quando o Hugo Mota foi eleito, você perguntava para o Hugo Mota qual que é a sua maior prioridade, se tiver que escolher uma para esse ano. PEC da segurança pública. Nesse ponto estava super alinhado com o governo. A PEC chegou, passou na CCJ, demorou na CCJ. Só na semana passada, e como efeito muito a reboque daquilo que a gente viu recentemente da Operação Carbono Oculto, foi instalada a comissão especial. A comissão não tem uma agenda clara, não deve entregar seus trabalhos e ter um relatório aprovado, muito por causa do que o Caio falou. É um ponto que opõe os governadores de direita, de centro-direita, ao governo federal, e boa parte desses governadores, principalmente Ronaldo Caiado, que é o mais efusivo nas críticas, todos são candidatos ou pré-candidatos à presidência da República, então é um tema que anda de lado sem que o governo tenha grande capacidade de mobilização. No final, no meio de imposto de renda, questões econômicas ali que precisam ser votadas, medidas provisórias, não é esse o assunto que vai adiantar, para a decepção do Hugo Mota.